Fala, galera! A gente geralmente fala muito sobre filme, sobre séries, mas cultura pop, teologia tem tudo a ver com isso também que vocês estão vendo aqui atrás, com livros. E a gente chamou aqui mais uma vez a doutora Clarissa, que acompanha a Liga Teológica, já participou de um outro vídeo, para falar sobre os livros preferidos dela. Eu farei o mesmo, Vitor também, logo depois da nossa vinheta. O primeiro livro que eu quero falar, na verdade, é um quadrinho chamado Maus. E esse quadrinho, ele não é de super-heróis, nem nada disso. Mas assim, é Maus com U ou Maus com L? Foi Maus. E esse quadrinho, na verdade, é o único no mundo que ganhou o prêmio Pulitzer, né? E na verdade, assim, poucos livros chegam a me comover, chegam a me emocionar, mas esse sim me emocionou. O autor, ele tem uma ideia muito fantástica, né? Ele retrata situações aí da Segunda Guerra Mundial, né? De holocausto e tal, retratando os judeus como animais, né? Então, todos os personagens da trama, eles são retratados como animais. Por exemplo, os judeus são tratados como ratos, os alemães como gatos, o americano como cachorro, o polonês como porco. Isso é muito interessante porque o quadrinho conta como o cara está escrevendo o livro, né? E o pai do autor, isso é uma história real, né? O pai do autor do livro, ele sofreu o holocausto, né? Ele chegou a ser preso e tal, e é um livro realmente assim muito comovente. Então, meu primeiro livro é o Guyton de Fisiologia Médica. Não, tô brincando. Tá bem estampado na minha camisa, é O Senhor dos Anéis. Aí é bom. Eu adorei quando eu li. Eu também tava numa fase muito boa, eu tinha acabado de passar no vestibular, então eu tinha muito tempo livre, eu tive uns 6 meses de férias, então foi o tempo que eu dediquei pro livro. Porque precisa um pouquinho de paciência para passar nas primeiras 100 páginas, que são bem difíceis de passar. Porque ele, o Tolkien, o autor, ele consegue deixar cada parte do livro de acordo com o personagem que está sendo relatado. Por exemplo, na parte do Barbárvore, ele torna tão lento a leitura, um parágrafo enorme. Quando ele vai dar bom dia, você lê quase uma página inteira. Então é pior até do que as mensagens de bom dia do WhatsApp que a gente recebe. Bem. Oh, não. É o tipo de livro que quando você termina, também ele é gigantesco, você se sente meio órfão. Que você conhece tão bem os personagens que você fica querendo saber o que acontece depois. Então é um livro que é bem interessante, eu recomendo. Se você gosta do filme, vale a pena passar esse tempinho se dedicando à leitura do livro, sim, porque tem os detalhes dos personagens que são diferentes. Deixa eu aproveitar o gancho, porque eu vou falar de um grande amigo do Tolkien, da mesma época, contemporâneo, que é C.S. Lewis. E é muito bom, eu separei as Crônicas de Nárnia. E muita gente só lembra do primeiro filme e acha que o livro é só aquilo. Na verdade são 7 livros que foram escritos por C.S. Lewis. Justamente tudo começou ali naquela época, também da Segunda Guerra Mundial. Eu acho fantástico como o C.S. Lewis consegue trabalhar teologia e cultura pop, Bíblia, cultura pop, a linguagem. Ele na verdade escreveu para crianças, mas eu acho que ele encanta, ele prende a leitura do adulto também. Eu digo isso porque eu fiz a leitura dos 7 livros numa viagem na China, que eram 30 horas de trem para ir e para voltar. Eu li as Crônicas de Nárnia quando eu estava estudando no seminário, né? E eu lembro assim que a cada história que se acabava eu me surpreendia. O Cavalo e Seu Menino, por exemplo, né? Que fala, a gente percebe o cuidado de Deus, tal, tantas coisas aí. E é apaixonante a ver como ele também apresenta a Aslan, né? Que a gente sabe que é uma representação de Cristo. E você vê ali... Você vê Cristo, velho. Se eu não fosse crente, na época eu tinha me convertido. Não, é incrível como Cristo é apresentado ali através da figura de Aslan, na postura de Aslan. É fantástico. Leiam As Crônicas de Nárnia. O outro livro que eu vou falar é um de terror, meu amigo. A Clarissa conhece esse livro também. É um livro publicado aí pela Dark Side, até recente, né? Se chama Exorcismo. Meu amigo, esse livro foi um jornalista que foi apurar os fatos, né? Do exorcismo ali, lá do filme da década de 70. Existe um diferencial aí, né? Porque todo mundo sabe que o filme ele é baseado em fatos reais, mas na realidade aconteceu com um menino, né? E eles colocaram a menina pra não ficar tão igual e tal. Mas, cara, o livro é fantástico, assim. Inclusive eu uso
uso para dar aula no seminário, na parte de teologia sistemática, quando falar sobre demonologia. E o melhor do livro é porque no final da história vem aí o diário de um dos exorcistas que estavam lá. E meu irmão, o livro é tenso, é muito bom, vale a pena você conferir. Aí, se você gostar de livro de terror, se você não for coração mole. E uma curiosidade é que o filme não é baseado nesse livro, é baseado na história, mas de outro autor que escreveu O Exorcista. Então, o meu outro também é de terror, o Horror Amityville, é muito bom. Eu li também pivetona, assim, por volta dos 13 anos, e eu ficava com muito medo daqueles de você não conseguir ir pra cozinha. E ele também tem um filme baseado na história desse livro, também é baseado em fatos reais. E o casal que investiga essa história é o Ed e Lorraine Warren, que também estão super aí na mídia, em alta, por causa dos filmes que estão sendo baseados nas histórias dele. Vale a pena também ler. Deixa eu aproveitar só para perguntar para vocês sobre essa questão da leitura de livros de terror e o diálogo disso com a fé de vocês. Como é que... Sem nenhum problema. Eu também não tenho. É a mesma coisa dos filmes de terror. A gente já gravou vídeo aqui sobre isso, tem um vídeo sobre isso, você pode olhar. Eu gosto muito de livro de terror e isso não abala a minha fé, muito pelo contrário. Eu posso refletir sobre coisas da humanidade. Em todo momento a gente vê que Deus está com a gente e tal. Mas que às vezes o cara ainda fica um pouquinho com medo assim, porque não tem como. Mas assim, é legal demais, é cultura pop. Na verdade, até me aproxima até isso, mais de Deus, porque eu fico cantando música gospel, em oração o tempo inteiro, enquanto eu tô lendo esses livros. Mas é muito legal, se você tem estômago pra aguentar e gosta, vale a pena sim. Outro de C.S. Lewis, que seria Cristianismo Puro e Simples. E ele é um livro muito interessante, porque ele fala de teologia de maneira prática. Ele é leve, e esse livro é resultado de algumas transmissões de rádio pela BBC durante a Segunda Guerra que ele foi convidado a dar, e ajuda a gente a compreender coisas como perdão, como amor, moral, existência de Deus, e ele consegue dialogar como um ex-ateu, então é interessantíssimo isso. Então recomendadíssimo, Cristianismo Puro e Simples, eu acho que todo cristão tem que ler. E John Stott, Discípulo Radical, na verdade a última produção do John Stott antes dele falecer, e ele fala sobre aquilo que precisa ser as características de um discípulo radical. É um livro fininho, com um conteúdo teológico muito legal para ser usado nas igrejas, sabe? O terceiro que eu vou indicar, assim, eu tava até agora pensando em qual realmente eu ia indicar, mas não posso deixar de indicar o livro que me introduziu aí na leitura, né? Que eu digo que é o primeiro livro que eu li de fato todinho. Harry Potter, cara, coleção, os 7 livros. Eu li quando eu tinha 11 anos de idade, o primeiro livro. E assim, é fantástico, assim, toda a mitologia que a J.K. Rowling trabalha nisso aí, o próprio personagem. A gente já gravou vídeo sobre Harry Potter, né? E vale a pena você dar uma leitura assim, porque é um livro diferente de tudo que você já imaginou. E a gente realmente fica com aquela sensação, poxa, véio, terminou e tal, fica triste. Mas aí saiu o 8º livro, agora, que é, na verdade, a adaptação do roteiro da peça, e que também não deixou a desejar. O livro é fantástico, a gente volta, é muito legal ver os personagens assim, mais coroas agora, né? Mas com seus 40 anos e tal, e acontecem coisas assim fascinantes no Larissa. E o outro livro é um livro cristão também. É o Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. É muito bom, eu li 2 vezes, inclusive, e as 2 vezes que eu li eu tive visões diferentes em relação ao tema abordado. O que eu gosto muito no livro é que ele faz um resumo, conta a história do relacionamento de Deus com o homem, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e vai dar aquela explicação do que é essa mudança que a gente tanto acha que tem do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Então é bem interessante, vale a pena assim ler. E a gente não poderia deixar de terminar falando aqui sobre o livro dos livros, né, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro muda as nossas vidas, esse livro ele é diferente de todos os outros livros porque ele é inspirado por Deus, ele é a palavra de Deus, e com certeza se você ler, você vai aí mudar a sua vida para melhor. Inclusive são 66 livros que compõem a Bíblia, histórias diferentes, tem histórias quase que parecem terror, tem histórias de aventura, de drama, de romance, então também leitura recomendada, só que essa aqui tem doses diárias, que é a melhor recomendação médica que a gente pode fazer, né? Mas é isso, é muito bom falar sobre livro, o vídeo ia ser muito longo se fosse falar tudo que a gente queria. Então é isso, nossa recomendação é: leia livros, curta o nosso vídeo, assine o nosso canal, deixe o comentário aqui embaixo dos livros, os melhores livros que você respeita. E beijo, amiga. Valeu!